Bom, pessoal, esse vídeo aqui é um trechinho, um corte de um podcast do Vilela em que o Caio Fábio participou. Aí me chamou a atenção, porque eles colocam aqui no banner que o Caio Fábio está falando que os demônios são alienígenas, Ele chega até a falar aqui do livro de Ezequiel, que é uma nave e tal, não sei o que. Só que o livro de Ezequiel é todo simbólico, Por isso que esse livro quase nem entrou na Bíblia, para quem não sabe. Mas aí esse trechinho aqui me chamou a atenção, que ele fala dos Benai Elohim. Vamos ouvir só esse trechinho aqui, pessoal, e depois eu vou mostrar aqui para vocês quais são as problemáticas de a gente tomar essas interpretações com o termo Elohim, ou Benai Elohim, tá bom? Agora, no Gênesis, em Gênesis 6, é que diz que o dilúvio veio porque os filhos de Deus, os Benai Elohim, que era uma alusão aos que vinham do céu, não anjos. A gente veio a chamar isso com o apelido de carteiro, mensageiro. É só isso. Malaquim. Então, eles vieram dos céus e a Bíblia não diz isso. É o livro de Enoque que diz que eles pousaram no Monte Hermon e fizeram um pacto de morte entre eles, de exílio de Deus, porque eles não suportavam não possuir as filhas dos homens. E eles escolheram as mais gostosas e tiveram com elas filhos que se tornaram os homens poderosos da antiguidade. Gigantes. E que eram seres gigantescos. Mas isso é uma figura de linguagem ou eles eram mais altos? Não, a Bíblia chega a dizer que o rei de onde hoje é Golã, os altos de Golã, o rei do lugar, a cama dele de ferro puro tinha 5,10 metros. Caramba. Bom, tem uma série de problemáticas aqui, nessa fala do Caio Fábio. O livro de Enoque é só uma mistura de helenismo grego, com judaísmo. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Isso de ter uma cama que media 5 metros, não sei o que, isso era comum no mundo antigo. Se você pegar, por exemplo, o rei Gilgamesh, fala que ele viveu mais de 10 mil anos. Então essas hipérboles literárias eram comum dos povos semitas do mundo antigo. Mas a questão que eu quero abordar aqui nesse vídeo é a questão do Benai Elohim. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, acho que mais de um, explicando o sentido do termo Elohim, tá? Mas agora, como a gente pode ver aqui nesse trechinho do Caio Fábio, ele entende que Elohim são seres alienígenas, seres que vieram de um certo espaço ou de alguma coisa e que fizeram relação sexual com as mulheres. Então seria uma relação carnal, sexual, de seres com as filhas dos homens. Algumas bíblias traduzem Benai Elohim como filhos de deuses, outras coisas, e nós vamos analisar essas problemáticas aqui, tá bom? Vamos começar com o seguinte, o texto que o Caio Fábio está falando é esse daqui, Gênesis 6. E aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, lembrando que aqui homens, se refere a toda a humanidade, é Adão. Viram os filhos de Deus, que é esse termo que a gente vai analisar aqui, os Benai Elohim, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então aqui você vê que essa tradução eles colocam filhos de Deus. Então eles entendem que o termo Elohim seria Deus. Benai Elohim, que é esse termozinho aqui em hebraico, Benai é filho, e aqui Ha Elohim. Algumas bíblias de algumas pessoas têm interpretações diferentes acerca do mesmo termo. Então nós vamos ver todas elas e as suas problemáticas, tá bom? Vamos começar com Deus. Será que aqui é filho de Deus mesmo? Que tiveram relações sexuais com mulheres? Primeiro, Deus teve filhos, pessoal? Porque se eu tomar aqui como filhos de Deus, então posso dizer então que Deus teve filhos biológicos, porque esses filhos tiveram relações sexuais com mulheres. Agora a Bíblia não fala que Deus é espírito? Então Deus é espírito, mas ele tem filhos que podem ter filhos com mulheres humanas. Essas crianças seriam netas de Deus. Esses filhos de Deus se relacionaram sexualmente com humanos? Se sim, eles seriam então semideuses? Porque vamos supor que Deus teve filhos, esses filhos fizeram sexo com essas mulheres. Então, esses filhos desses filhos de Deus seriam semideuses com poderes divinos, que nem o próprio Deus? E como é que fica Jesus, que fala assim, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que seria o único filho que está no seio do Pai, esse o revelou. Na ótica cristã, Jesus não é o único filho de Deus? Então como é que fica aqui Deus? Esses filhos bastardos aqui de Deus são o quê? São irmãos de Jesus? Teríamos problemáticas. Fora que no Velho Testamento, Israel é filho de Deus, que mostra que Deus não tem filho biológico. Deus é um ser que transcende, é um ser espiritual, que fala assim, Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito.
Então o próprio Deus está falando que ele não tem filhos humanos e nem filhos que geraram filhos com humanos. Então fica uma problemática aí se a gente tomar aqui como Deus. Ah, mas pode ser deuses, Ronaldo, como algumas bíblias traduzem, os filhos dos deuses. Beleza. Vamos às perguntas então. Existem outros deuses? Então isso aí não é monoteísmo, é politeísmo. Quer dizer que tem outros deuses e esses deuses tiveram relações com mulheres. É isso? Quem que eram esses deuses? Thor, Shiva, Krishna, Odin? Quem que eram? Se sim, quem são eles? E por que só se cultua um Deus? Ué, já que se admite então a existência de outro Deus, primeiro se admite que não existe um monoteísmo. Então se existem outros deuses, por que não se cultuam esses outros deuses? Se eu for tomar ali como filho de deuses. Inclusive tem traduções que colocam ali, filhos de deuses. E por que Deus disse que não haviam outros deuses, se ali eram filhos de deuses? Que Deus falou assim, ó: assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Isaías 45:5: eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Ué, então se Deus reafirma vários momentos que ele é o único Deus, então que deuses são esses aí que os filhos deles fizeram sexo com as mulheres? Os filhos dos deuses. Então não dá pra gente usar essa tradução da palavra. Vamos ver anjos então. Que nem o Vilela fala ali pra ele, Malahim. Né? Vamos ver. Seres espirituais podem ter relações sexuais com seres humanos? Porque na Bíblia os anjos são seres espirituais. Eles portam espada de fogo, eles aparecem e desaparecem. Com uma espada só eles matam não sei quantos mil homens. Mandam pragas, como lá no Apocalipse. Então esses seres espirituais, com todos esses poderes, eles poderiam ter relações sexuais com seres humanos? Então nasceria o quê? Homens superpoderosos? Tipo aquele lá aquele programa The Boys? Um que pode ficar invisível, outro que pode correr muito rápido, outro que tem super força, outro que tem super velocidade. Existem pessoas assim? Então isso é um pouco além da imaginação, né, pessoal? Isso aqui é um pouco já no mundo da fantasia, né? Agora, se sim, como é que fica esse versículo aqui de Jesus, ó? Porque na ressurreição nem se casam nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Ué, Jesus não sabia que os anjos podem ter relações sexuais com mulheres? E aí, como é que fica? Então, fica meio complexo. Lembrando que eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre anjos, tá, explicando o que significa anjos na Bíblia, tá? Que a Bíblia não tem anjos, tá? Só para esclarecer. E por fim, a hipótese alienígena, né, abordada ali pelo Caio Fábio. Vamos a algumas perguntas. Alienígenas podem procriar com seres humanos? É uma pergunta honesta que eu faço, porque o homem, ele é fruto de uma evolução, nós viramos um hominídeo. Agora, se existe uma vida em outro planeta, será que essa vida seria hominídea também? Porque seria fruto de um outro habitat, de uma outra evolução. Então não seria um ser bem parecido com a gente, né? Seria um ser diferente. Tanto que as pessoas aí, os ufólogos, eles têm várias definições, né, desses seres. Greys, não sei o que, lagartos, reptilianos, não sei o que. Então fica essa pergunta: espécies diferentes podem procriar? Se sim, por que nós não podemos procriar nem com os demais primatas, que são nossos primos ancestrais? Inclusive o Pirula fez um vídeo sobre isso, né, analisando essa questão, que o ser humano ele não pode se misturar com outra espécie. Isso é biologicamente impossível. Nem os primatas, que são nossos primos, como o orangotango, um chimpanzé, um bonobo, nós não conseguiríamos procriar com outro animal, mesmo nossos primos primatas. Então, se é biologicamente impossível nós procriarmos com os nossos primos ancestrais que evoluíram do ancestral em comum que é a gente, que dirá de um ser que evoluiu em outro planeta de outro ancestral? Seria possível isso, pessoal? Pela ciência, não. Outra pergunta: os antigos israelitas tinham uma concepção de alienígenas? De seres que vinham do espaço, em naves voadoras, que nem o Caio Fábio fala nesse podcast, que Ezequiel falou de uma nave. Eles tinham esse tipo de concepção? Ou será que a concepção deles era mais metafórica, mitológica, de acordo com as mitologias da época? Então, fica aí a questão. Eu acredito que não. Até porque a questão de alienígenas, seres que vêm de outro planeta, é uma concepção mais moderna, que surge em menos de 100 anos essas concepções. Agora, e se a gente tomar Elohims como poderosos, que é o termo real da palavra? Aqui eu só vou resumir porque eu já tenho um livro sobre isso, vídeo sobre isso, tá? O termo Elohim significa poder ou poderosos. Basicamente isso, não são alienígenas, não são anjos, não são seres espirituais, não é Deus nem deuses. É basicamente poder ou poderosos. É aplicada a qualquer um que exerça poder sobre outra pessoa. Por exemplo, um juiz é um Elohim, porque ele tem autoridade e poder sobre os outros. Ele pode julgar uma pessoa, mandar uma pessoa para a cadeia, como os juízes de Israel, que julgavam as questões lá em Israel. Os juízes eram chamados de Elohims. Os anciãos também, algumas vezes eram chamados de Elohims, porque eles tinham autoridade sobre o clã deles.
Os reis eram Elohims, porque eles tinham autoridade sobre o povo. E o próprio Deus é chamado de Elohim, porque Deus tem autoridade sobre todos. Então, Elohim é basicamente isso, é alguém que exerce poder sobre outra pessoa. Um exemplo é Moisés, aqui ó, Êxodo 7:1. Então disse o Senhor a Moisés: eis que eu te tenho posto por Deus, aqui ó, Elohim, sobre o faraó, e Arão, o teu irmão, será o teu profeta. Ué, Deus não falou que não tinha outros deuses? Então por que ele está colocando Moisés aqui como Deus sobre o faraó? Porque aqui não é Deus, pessoal, aqui é um Elohim, é alguém que exerce poder sobre outra pessoa. Então aqui não é anjo, aqui não é alienígena, aqui não é Deus e nem deuses. Aqui é alguém que exerce poder sobre outra pessoa. O que Deus está dizendo é que Moisés ia ter poder sobre o faraó, para mandar pragas e mais pragas até que o faraó libertasse o povo. Então o termo na concepção semita, ele não é nenhuma dessas coisas, que dirá um alienígena. Se eu for pegar ali então filhos de Benai Elohim como deuses, ou como alienígenas, perdão. Se eu for pegar ali Benai Elohim como alienígenas, então eu posso dizer que Moisés era um alienígena aqui, ó. Eis que eu tenho te posto por alienígena sobre o faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Moisés era alienígena, pessoal? Não, Moisés nasceu, foi colocado num cesto, lá no rio. Tem toda a historinha dele lá na Bíblia. Então, o termo Elohim aqui não é alienígenas. O termo Elohim é alguém que exerce poder sobre outra pessoa dentro da cultura semita. Tá bom? Gostou do vídeo? Dá o like, isso ajuda a aumentar o alcance, a atividade do canal, tá bom? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.